Oi, turma. Estou de volta aqui com mais uma aula do nosso curso, na verdade, a nossa disciplina de Fundamentos da Contabilidade, né? Na aula passada eu falei um pouco, aí só recapitulando, eu falei um pouco sobre as funções da contabilidade, usuários da contabilidade, entidades representativas da classe contábil, apresentei algumas demonstrações contábeis, falei sobre o campo de atuação do profissional de contabilidade e dei algumas informações sobre a contabilidade de forma geral, né? Nessa aula de hoje, eu vou falar um pouco sobre o mercado de trabalho do administrador e do contador e falar um pouco sobre a prática da contabilidade, da administração nas empresas, né? Eu trago aí para vocês uma imagem do Sistema Público de Escrituração Digital, o SPED. Por que eu trago essa imagem? Porque eu acho que o SPED foi um dos divisores de águas aí com relação à mudança no perfil do contador. Muitos alunos veem notícias aí na mídia dizendo que a profissão contábil vai se acabar, o contador vai deixar de existir. E me perguntam, Aladim, e aí, o contador vai deixar de existir? E a resposta que eu dou, ele já deixou de existir várias vezes. Deixou de existir como? Da forma tradicional. De tempos em tempos, existem mudanças nas profissões, inclusive na área contábil. E o contador ele tem que se adequar àquelas mudanças, assim como o administrador ele tem que se adequar às mudanças do mercado. Os contadores ou administradores que não se adequam a essas mudanças, eles acabam fechando as portas. Então, antigamente, toda a contabilidade era feita de forma manual. Para você ser contador, bastava você ter uma letra bonita e aí entender um pouco de contabilidade, que você ia escrever lá nos livros diários, no livro Razão. Hoje, você precisa entender, além de contabilidade, você precisa entender de sistemas, você precisa estudar mais a legislação. Não que muito tempo atrás não precisava estudar a legislação, mas as fiscalizações eram muito mais brandas do que as fiscalizações de hoje. Hoje a Receita, o Estado, eles têm cruzamentos de informações, então se torna muito mais rigorosas as fiscalizações. E com isso o contador precisa dar um auxílio melhor aos empresários. Isso que é claro com a ajuda do administrador. O contador ele caminha junto com o administrador. Então, nós temos que ser consultores. Como eu estava falando no início, essa imagem aí do Sistema Público de Escrituração Digital, ele traz um divisor de águas para muitos contadores, muitos administradores e muitas empresas. Eu lembro no início do projeto SPED, no início do Sistema Público de Escrituração Digital, que ele iniciou com a implantação da nota fiscal eletrônica, né? Mudando toda aquela sistemática de nota de papel que as empresas estavam acostumadas a emitir lá no talão, entregando duas vias ao cliente, deixando duas vias no talão, e aí mudou para a nota fiscal eletrônica. E muitas empresas diziam naquela época que iam fechar as portas, porque não iam se adequar a essa nova sistemática, essa nova exigência do governo. E isso aconteceu, tiveram empresas que realmente fecharam, porque não se prepararam para o mercado. Como tiveram contadores que também fecharam as portas. Porque com a entrada em vigor do Sistema Público de Escrituração Digital, o contador foi exigido mais. Houve uma exigência maior do contador, onde o contador precisava estudar, além da legislação, estudar a legislação que estava mudando, estudar também os sistemas, entender os sistemas para dar consultoria aos clientes. Então, aquele contador que estava acostumado apenas a calcular imposto e mandar para o cliente, ele acabou fechando as portas. Do mesmo jeito aconteceu com o administrador. Aquele administrador que não buscou estudar, buscou conhecimentos relacionados às novas legislações, à implantação de sistemas, às mudanças que estavam chegando, acabou aí perdendo emprego, acabou fechando suas empresas. Então,
O sistema público de escrituração digital, ele começou, como eu falei, com nota fiscal eletrônica, ele foi implantando vários outros sistemas, como o conhecimento de transporte eletrônico, a nota fiscal eletrônica de serviço, a nota fiscal de venda ao consumidor eletrônica, que foi implantado recentemente, o e-social também entrou há pouco tempo, a escrituração contábil fiscal, a escrituração contábil digital, a escrituração fiscal digital, contribuições, a escrituração fiscal digital, IPI, ICMS, o e-financeiro. Então, isso tudo foram obrigações acessórias que foram substituindo outras obrigações ou que foram sendo criadas. E essas obrigações acessórias necessitam de conhecimento, de análise para tomar de decisão. Então, eu preciso entender bem toda a legislação para que eu não gere uma multa para o meu cliente, para que eu não passe uma informação incorreta ou inverídica e gere multa para os clientes. E o administrador, onde é que entra nisso? O administrador ele tem que estar atento e conhecer essas obrigações para que ele auxilie o contador nesse envio e o contador auxilie ele também na gestão da empresa. Então, pessoal, foi aí a implantação do SPED, ele foi, como eu disse, para mim foi um divisor de águas aí para as empresas, para os escritórios de contabilidade e para os administradores. Hoje a contabilidade trabalha uma contabilidade consultiva. Não é só transmitir a obrigação, não é só preencher a obrigação acessória e enviar para o fisco de qualquer jeito. Porque, como eu falei, as malhas fiscais estão muito mais atuantes, muito mais eficazes. Então, se você fizer algo errado, ou se você não der a assistência necessária para aquele cliente, seja você contador ou administrador, você vai causar problemas para o seu cliente e acaba que os problemas vão vir para você também. Então, é isso aí. Outra coisa, pessoal, que também eu me lembrei agora com relação ao SPED, antigamente, como não tinha, como eu falei, a fiscalização era mais branda e não tinha, as notas eram de papel, então era mais difícil para os fiscais até analisar isso e fazer um bom trabalho. Muitas empresas nem tinham software, cadastravam cadastravam produtos de qualquer jeito, e aí não se preocupavam com isso. E quando tinham software, pegava qualquer pessoa. Ei, menininho, você entende de informática? Aí o menininho lá dizia, entende. Dizia, pronto, você agora vai trabalhar aqui fazendo cadastro de produtos no meu supermercado. Isso a empresa dizia, né? E colocava aquele menininho, só porque ele entendia de informática, para fazer cadastro de produtos. Isso eu vi em várias empresas isso acontecendo. E aí o que era que acontecia com essas empresas? Algumas, com o passar do tempo, começaram a ser multadas, porque aquele cadastro de produto era feito de qualquer jeito, por uma pessoa que não tinha conhecimento prévio de contabilidade, de legislação, não tinha conhecimento da tributação dos produtos. E aí a coisa começou a mudar. Então as empresas começaram a se preocupar e na verdade, contratar administradores, contratar pessoas capacitadas para trabalhar junto a elas, para fazer, por exemplo, um cadastro de produtos. É algo simples, que muita gente acha que é simples, mas é algo decisivo aí para uma empresa pagar mais tributo ou diminuir a sua carga tributária, de acordo com o cadastro correto dos produtos. Vou dar um exemplo aqui bem simples de um supermercado. Vamos dizer lá que o camarada que está no cadastro de produtos desse supermercado, ele cadastrou produtos que eram isentos, determinados produtos que eram isentos, ou seja, que não pagariam determinado tributo, cadastrou como sendo tributável. E aí, na hora da emissão da nota, o que é que aconteceu? A empresa gerou a nota fiscal eletrônica e, consequentemente, gerou lá o valor do imposto, gerou aquela nota com imposto a pagar. Só que aquele tributo,
Agora, aquele produto ele era isento. O que é que vai acontecer com isso? A empresa vai pagar imposto a mais por causa de um erro no cadastro de produtos. Então, aí tem vários erros que a gente pode passar o dia aqui dando exemplos para vocês. Com isso, ocorreu uma valorização tanto do administrador como do contador. Muitos colegas contadores e administradores disseram, rapaz, ficaram cismados aí com a nova legislação, com as mudanças que a gente vê na legislação e com a implantação de novas obrigações acessórias. E aí eu sempre rebato, eu sempre digo o seguinte, é bom, novas obrigações e mudanças na legislação é bom para a gente, porque valoriza o nosso trabalho. O que a gente tem que fazer é estudar a nova legislação, estudar essas mudanças que vêm acontecendo no dia a dia e realmente ser um consultor e realmente levar informação confiável e informação para que o empresário utilize ela para tomar a decisão. E para que o empresário não tenha prejuízo, a gente tem que buscar alternativas para minimizar os custos dessas empresas. A gente sabe que a carga tributária no nosso país ela é alta. Mas eu não vou entrar aqui no debate com relação à carga tributária, mas tem como a gente reduzir essa carga tributária, por exemplo, através de um planejamento fiscal, de uma elisão fiscal. Tranquilo, galera?